Nossa entrevista hoje aqui no estúdio é com a professora Fernanda Castro, do Grupo SEV, para dar dicas para a redação, a tão temida redação por muita gente, não por todos, né? Boa noite, professora. Boa noite, Aline. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Que bom. A prova de redação já é neste domingo e eu acredito que alguns pontos devem ser observados com mais atenção pelos alunos. Por exemplo, a hora de fazer a redação. Qual que deve ser o momento mais indicado? Redação deve ser a primeira a ser feita, certo? Mas aí eu tenho algumas estratégias. Eu aconselho sempre começar lendo o tema, organizando os vocabulários desse tema. Depois, a gente lê os textos motivadores, tenta fazer o rascunho e o projeto de texto. Minha sugestão, vou para a prova de linguagens, porque, Aline, você bem sabe, quando a gente escreve, se a gente passa logo a limpo, fica uma vírgula por ali que a gente acaba não percebendo. Então, é mais para enganar o nosso olhar. Então, eu sempre peço para ele intercalar com a prova de linguagem. Mas a dica maior a redação nunca pode ser deixada por último. Pelo amor de Deus, gente, eu imploro, passe a limpo antes, porque eu sempre brinco assim, gente, não vai dar tempo. Se você tiver meia hora e o fiscal falar, falta meia hora, você consegue preencher um gabarito, mas você não consegue passar limpo um texto. E a estrutura da redação? Qual que são as dicas principais para essa estrutura ficar correta? Para não zerar, principalmente, né? Pronto. A estrutura do texto dissertativo, a base são 4 parágrafos, então você tem a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 de conclusão. E para você não zerar, a maior dica sempre atente-se a elementos explicativos, porque eles demarcam a argumentação, e a dica maior por favor, todo o tema em todos os parágrafos, Aline, imprescindível. E uma dica melhor ainda, logo uma maneira até de não fugir do tema. Perfeito. Né? E na introdução a gente fica meio receoso. Será que eu posso colocar o tema do jeito que ele está? Sim. Os sinônimos virão depois. Mas logo na introdução, do jeito que ele está, para a gente garantir não fugir desse tema. E a retomada em todos os parágrafos é justamente para a gente garantir foco temático, que também é exigência no exame. Olha que dica interessante, até porque às vezes é o óbvio que faz a diferença, né? Parece tão óbvio que a pessoa não se atenta a isso. Isso, e fica com medo. Professora, será que eu posso colocar as mesmas palavras? E eu digo, pode não, deve, tá bom? Então, por favor. Agora, treino. Claro que a gente está há 3 dias, né? Isso, a prova é domingo. Da redação, da prova de redação, a prova já é domingo, mas quem treinou bastante, fez muitos textos, claro, fazendo a leitura para melhorar o repertório, tem uma grande chance, né? Ah, sem dúvida alguma. Na verdade, desde o início do ano, o que eu sempre peço para os meus meninos é que o certo é fazer uma redação por semana, no mínimo. E, obviamente, a cada tema, a gente buscar ler. Quanto mais a gente lê, mais argumento a gente consegue ter. E aí é interessante que a gente recicla esses argumentos por eixo temático. E é por isso, Aline, que os nossos alunos não têm medo nenhum do tema. Eles estão preparados em argumentos. Isso é o grande diferencial, então eu fico bem tranquilo. Você estava falando aqui da questão do treino, a gente conversando nos bastidores antes de começar. O treino é tão importante, quanto mais a pessoa vai fazendo redação, uma vez por semana, pelo menos, no mínimo, não é isso? No mínimo. Mais ela vai tendo um domínio sobre a redação. Vai ficando cada vez mais fácil para ela para desenvolver, né? Beleza, agora vamos falar de algo que certamente todo mundo aqui que está assistindo a gente e que vai prestar o Enem nesse ano quer saber. Temas prováveis. Olha, vamos falar de eixo temático. Vamos falar de eixo temático. Eu gosto, eu acredito, já tem um tempo que a gente está esperando o eixo meio ambiente. E aí nós temos as crises climáticas em evidência, a questão do aquecimento global. Então, é uma das nossas apostas. E o eixo tecnologia, porque nós temos aí uma intensificação da inteligência artificial, que ela traz muitos benefícios, porém ela traz aí malefícios, que é justamente a automação, né? O homem sendo substituído pela máquina. Então, são duas questões muito interessantes. Foco em
criança e tecnologia, o uso abusivo, até que ponto essa criança deixa de estudar e ela fica aí refém das redes sociais e dessa tecnologia. E um outro ponto para a tecnologia é a questão da tecnologia e do idoso e como esse idoso não consegue estar inserido no mercado de trabalho devido à necessidade de estar sempre se reciclando. Então são algumas questões, alguns pontos aí interessantes que a gente pode elencar. Professora Fernanda Castro, do Grupo SEV, muitíssimo obrigada. Boa sorte, que eu sei que vocês também ficam bem tensos. Ai, você nem imagina, Aline. E muito obrigada por ter trazido essas dicas pra gente. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.